Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitos crentes, em boa fé, dizem que temos que fazer a nossa parte hoje para salvarmos mais almas. Sim, irmãos, precisamos de fazer a nossa parte, de proclamar a boa nova do vindouro governo de Deus na terra. Mas a melhor pregação de todas é o nosso exemplo. Sim, podemos estar a falar, mas ninguém toma atenção. Mas o nosso exemplo, a nossa luz, como lemos em Mateus 5, 14 a 16, isso tem grande valor. Como diz o ditado, as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Queridos irmãos, em última análise, é a nossa responsabilidade de salvar mais almas? Ou é a responsabilidade do nosso Salvador Jesus Cristo de salvar as almas? Queridos irmãos, hoje vamos ver como quando Jesus Cristo retornar à segunda vinda, Ele vai salvar a humanidade deste terrível desastre em que nos encontramos hoje em dia. Porque isto tudo, irmãos, vai arrebentar. Mas Jesus Cristo, à sua vinda, vai nos salvar. Em Tito, capítulo 3, ao fim do versículo 5 e 6, lemos que assim que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não veio somente para pagar pelos nossos pecados, à sua primeira vinda, mas virá à sua segunda vinda para salvar o mundo desta miséria. Irmãos, quando Jesus Cristo vai estar envolvido debaixo da instrução e do comando do Deus Pai para salvar o mundo, Jesus Cristo salvará o mundo. Em Isaías 49, começando no versículo 8, vemos aí em Isaías 49, começando no versículo 8, vejamos então, vamos ler aqui, começando do versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei e te guardarei. No dia da salvação. E te darei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Irmão, isso é futuro. Para restaurar a terra. Não é o que está a acontecer hoje? Versículo 9. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Queridos irmãos, quando as pessoas estão presos nesta terrível situação do mundo, presas nas condições financeiras, presas que não conseguem fazer conta das vidas deles, têm mais despesas do que ganham. A inflação está a fazer-nos prisioneiros, escravos. O mundo está em trevas, sem saber a verdade. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto.
Queridos irmãos, isto é no futuro. Nunca terão fome, nem sede, nem calor. Versículo 10. Isto é no reino milenar, não é hoje. Nem o sol os afligirá. Hoje, as temperaturas estão tão quentes. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Todas as nações, todos os países seguirão o caminho de Deus, e todos saberão o caminho, as estradas, o caminho para a vida eterna. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Irmãos, não vai ser como o Êxodo, que simplesmente saíram do Egito para a terra prometida e mesmo assim desobedeceram e tiveram que andar pelo deserto 40 anos. Aqui vão vir, ou virão, de longe, do norte, do ocidente e do sul, de todas as direções do mundo. Versículo 13. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo. Queridos irmãos, hoje não há júbilo. Não é um mundo de hoje, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Sim, vai começar pelo povo dele, Israel, mas vai espalhar isto ao mundo inteiro. Isto é uma profecia do reino milenar. Essa é a obra de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo. E essa obra será realizada no milénio, após a segunda vinda de Cristo. Sim, irmãos, vai haver um dia de salvação mundial no milénio. Hoje, sim, alguns estão a ser salvos, estão a ser treinados para reinar com Cristo. Mas, infelizmente, as nações estão a desobedecer. As nações israelitas e gentias estão a desobedecer. E vão ser castigadas, como foram no passado. Mas quando Jesus Cristo retornar, como lemos no Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando Jesus Cristo retornar, isto é, quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, a sétima trombeta profética das 7 trombetas simbolizadas pelo dia das trombetas proféticas. Então, aí diz, houve grandes vozes no céu, em que diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. A partir desse momento, o reino foi dado a Cristo. O reino deste mundo. Perdão, hoje em dia, irmãos, o Deus deste mundo é Satanás. Mas quando Jesus Cristo retornar, Ele vai ser o Deus deste mundo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai reinar na terra. E por isso lemos no versículo 18, quando Ele voltar, irarão-se as nações. Porquê? Porque vão perder o seu governo e por isso vão estar zangadas com ira contra Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo chegou ao ponto final. Deus chegou ao ponto final em que diz, já chega, basta. E por isso vai ser o tempo dos mortos serem julgados, isto é, da ressurreição dos fiéis. E depois diz que é
também o tempo de dares o galardão aos seus servos, os profetas e esses todos, grandes e pequenos. Quer dizer que vão receber as suas respectivas responsabilidades, pelo menos pelo milénio e, provavelmente, para ainda mais, para o futuro. E depois, também é o tempo, lemos ao fim do versículo 18, o tempo de Jesus Cristo destruir os que estão a destruir a terra. Jesus Cristo vem para reinar. E vários eventos vão acontecer à segunda vinda dele, que provavelmente demorarão alguns dias, mas vai ser rápido. Vai ser rápido. E ele então vai reinar e vai restabelecer paz na terra. Vejam em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Vejamos a começar do versículo 7. Jeremias 31, a começar do versículo 7. Diz assim: porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exaltai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Deus vai salvar o restante de Israel. O resto, o remanescente das nações que estão a viver israelitas. E eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, sim, como li há pouco em Isaías 49, que vem de todos estes locais, vai ser maior que o êxodo da antiguidade, vai ser um novo êxodo, muito maior. Entre os quais, quer dizer, os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados. Vai haver pessoas que vão retornar cegas, fisicamente aleijadas, fisicamente que vão estar grávidas e estes que estão em parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão. Depois de passarem pela grande tribulação e das coisas que vão acontecer pouco antes da vinda de Cristo, essas pessoas vão estar completamente machucadas e vão precisar de consolação, vão precisar de caminho direito, vão precisar de serem ajudadas e consoladas. E por isso diz, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim, é o meu primogênito. E aqui está a referir-se às nações israelitas, que vão retornar de uma catividade final, mas vão estar numa atitude de arrependimento e de submissão e de humildade. E isso vai acontecer ao retorno de Jesus Cristo, ao início do milénio. Vejam também em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. E diz assim, versículo 25. Romanos 11, versículo 25. Por não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento, esta cegueira, veio em parte sobre os israelitas, até que a plenitude dos gentios haja entrado no reino de Deus. As primícias, os primeiros. Alguns israelitas e alguns gentios. E assim todo Israel será salvo. Toda a nação israelita será salva. Está claro, exceto aqueles que vão rejeitar. Como está escrito, de Sião virá o libertador, que é Jesus Cristo.
e desviará de Jacó as impiedades. Vemos então aqui, irmãos, que é uma coisa que precisamos de entender, que isto é um segredo, como diz, não devemos ignorar este segredo, que este endurecimento vem em parte, mas todo Israel vai ser salvo mais tarde. Quando? À vinda de Cristo. À vinda de Cristo. Mas vai ser só Israel que vai ser salvo? Então o resto do mundo. Veja então em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Ora, o monte é um governo da casa do Senhor, o governo de Deus, ou, noutras palavras, o reino de Deus. Se firmará o reino de Deus no cume dos montes, isto é, em cima das outras nações todas. O reino de Deus vai governar sobre todos os países deste mundo. E se elevará para cima dos outeiros, até das nações mais pequeninas. E concorrerão a ele, a quem? A Jesus Cristo, que vai reinar, que vai ser o libertador. Todas as nações, israelitas e gentios. E irão muitos povos e dirão, versículo 3, vinde, subamos ao monte do Senhor. Isto é, ao reino de Deus, a governar na terra. Onde o reino de Deus está a governar na terra. E qual vai ser o rei dos reis a governar na terra? Está claro que vai ser Jesus Cristo. A casa do Deus de Jacó. A casa de Jesus Cristo. Que ele vai estar aqui na terra a reinar. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Porquê? Porque o Senhor vai estar lá, na forma, na pessoa de Jesus Cristo. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Sim. Perdão, vai haver muitos povos que vão ter que ser repreendidos. Vejam, por exemplo, hoje em dia, há estas manifestações, milhares de pessoas nas estradas, nas ruas, a manifestar coisas absurdas em muitos casos. E Jesus Cristo vai repreender estas nações. Diz assim, a muitos povos. E eles então vão arrepender-se. E vão converter as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Estas coisas que vêm para estas demonstrações, isso vai parar. Porque vai haver paz. E uma nação não levantará a espada contra a nação. Não vai haver guerras mundiais. Nem aprenderão mais a guerrear. Não vai haver escolas militares. Irmãos, isto é ao início do milénio, após a vinda de Jesus Cristo. Vejam em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Nesta secção temos uma parábola, em Lucas capítulo 14, acerca de uma grande banquete. E diz assim, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitas pessoas a este banquete, a esta ceia, uma grande banquete. E depois várias pessoas vão dar desculpas. Eu não venho a isto, eu não vou por causa desta razão, eu não vou por causa da outra razão. E depois diz assim no versículo 23. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados. Vai para o meio da estrada e vai chamar todas as pessoas.
grandes e pequenas, pobres e ricos, vai chamar tudo. E força-os a entrar para que a minha casa se encha. Ora, Deus nunca força. Então o que é que quer dizer isto? É como, por exemplo, um caso num tribunal em que podem obrigar a presença de uma testemunha no tribunal mediante a emissão de uma intimação. É a mesma coisa. Vão ter que estar presentes. Vai haver um dia de salvação, irmãos, no milénio. Esse é que vai ser esse grande dia de salvação. É quando se vai salvar o mundo inteiro. E o mundo inteiro vai ser convidado. E essa chamada no milénio será bem clara. Porque diz assim, força-os a entrar. Vai ser uma chamada bem clara. Não há dúvidas. Basicamente é ou vens e te arrependes, ou vais ser atirado para o lago de fogo. Não vai haver desculpas. Em Joel capítulo 2, vejamos então o versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Convertei-vos. Arrependem-se. Esta foi, é e será sempre a mensagem de Deus. Arrependam-se. Isso entra na sua cabeça? Precisamos nos arrepender de todo o nosso coração. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, deitem fora esse coração rebelde e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Queridos irmãos, Deus não fica irado facilmente. Ele é tardio em irar-se. Você e eu somos tardios na ira? Ou estamos sempre zangados, com ira, a tudo e a todos? Para sermos como Deus precisamos nos converter e mudar e sermos como Deus é. Misericordiosos, compassivos e tardios em irarmos-nos. Grande em benignidade. E Deus se arrepende do mal, dos castigos que estamos a ter. Deus vai parar isso no reino milenar. Vejam no versículo 23, ainda em Joel capítulo 2. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Hoje, neste mundo, hoje em dia, digamos assim, é a chuva temporã.
a chuva que vem ao início do período da agricultura. Mas no milénio, ao fim do período da agricultura, será a chuva seródia. A chuva que vem mais tarde. A grande colheita de vidas, o dia da salvação no milénio. Sim, o dia da salvação do mundo, da humanidade inteira. Está claro daqueles que não rejeitam essa salvação. Mas o dia de salvação do mundo no milénio. Vejam Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Aí lemos versículo 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Sim, vocês, pessoas, homens, mulheres, que pensam que tudo está bem, está tudo na calma, estamos aqui, está tudo sossegado. Ouçam isto cuidadosamente. Versículo 10. Porque num ano e dias, quer dizer, não é daqui a muito tempo. Irmãos, não é daqui a muito tempo. Vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Vai haver desastres nesta terra. Não vai haver comida. Repentinamente. De repente. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos ombros. Isto é, arrependem-se. Vejam, precisa de haver um arrependimento completo. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Quer dizer, onde há alegria hoje em dia, isso vai parar. Vai parar. Porque, em vez de terem comida, vão ter espinheiros e sarças. Versículo 14. Versículo 14. Porque os palácios serão abandonados. A multidão da cidade cessará. Estas casas grandes, que são como palácios, isso tudo, e a multidão da cidade, as pessoas da cidade, vão cessar. As fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre. Vão ser destruídas como cavernas, um desastre. Para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. Sim, aqueles animais selvagens vão andar onde eram casas, onde eram palácios. E vão estar aí a comer as comidas, o capim, sei lá o que vai crescer por aí, como coisas sem estarem cultivadas. Queridos irmãos, isto vai acontecer brevemente. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quando é que o Espírito lá do alto vai ser derramado na humanidade? Quando Jesus Cristo retornar. E vai ensinar às pessoas o caminho, e as pessoas vão arrepender e vão ser batizadas para dentro do corpo espiritual de Cristo e vão receber o Espírito Santo. Então, quando esse Espírito Santo vai ser derramado no milénio, porque hoje em dia
muito poucas pessoas têm o Espírito Santo. Sim, alguns estão iludidos com coisas que pensam que é o Espírito Santo, mas não é. É engano. Porque Satanás engana o mundo todo. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Este campo fértil vai ser como um bosque de fertilidade, de beleza. Versículo 16. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Irmãos, não há justiça hoje em dia. Não há justiça. E o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Queridos irmãos, isto é o milénio. Diz aí: o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Isso vai ser o milénio. O governo de Jesus Cristo na terra. Vejam Isaías 44. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes. Isto é, os nossos filhos e netos que vão sobreviver e que vão continuar como seres humanos a viverem na terra, debaixo do governo espiritual de Jesus Cristo, e dos seres espirituais que vão estar a governar debaixo de Jesus Cristo, vão estar a governar os seres humanos que sobreviveram, que diz assim, então que Jesus Cristo nesse período vai então derramar, vai haver boa água, que simbolicamente é o Espírito de Deus, espiritualmente. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, sobre os teus filhos e netos, e a minha benção sobre os teus descendentes, aqueles descendentes físicos que vão estar a viver na terra. Queridos irmãos, esse vai ser então o verdadeiro dia de salvação do mundo no milénio. Vejam em João 7, versículo 37. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas quando Jesus Cristo vier em glória, ele vai derramar o Espírito Santo na terra, no milénio e para lá do milénio. Queridos irmãos, isso então vai ser representado pelo que nós chamamos a festa da colheita. Êxodos 23, versículo 16. Êxodos 23, versículo 16. Êxodos 23, versículo 16. Falando acerca de 3 vezes no ano, vamos ter festas de peregrinação, como lemos no versículo 14. E então lemos no versículo 16, a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, isto é a festa de Pentecostes, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, isto é a festa dos tabernáculos, ao fim do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho.
A festa da colheita, a festa à saída do ano da agricultura, à volta de setembro, outubro, simboliza o reino milenar. Vejam em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 14 e 15. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 14 e 15. E na tua festa alegrar-te-ás, tu, e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas casas. Aqueles que estão parte do seu ambiente, da sua família, vão se alegrar na festa de tabernáculos. Todos, na família. Deus quer que a família esteja unida. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus. Isto é a festa dos tabernáculos, durante 7 dias. No lugar que o Senhor escolher. Irmãos, isto é um mandamento de Deus. Não é uma sugestão. Não é dizer, não, eu não preciso de obedecer. É a mesma coisa que dizer, olha, eu não preciso de obedecer às leis, eu posso matar, eu posso assassinar, eu posso cometer adultério. Não podemos. Porque é a lei de Deus. E diz, 7 dias celebrarás a festa. No lugar que escolheu, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, em todo o trabalho nas tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Irmãos, isto requer fé. Requer fé. Veja, por exemplo, no versículo 13. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres escolhido da tua eira e do teu lagar. A festa dos tabernáculos celebrarás. Não é uma sugestão, é um comando. É uma ordem de Deus. No versículo 16 diz, 3 vezes no ano todo homem entre si aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. E o lugar escolhido por Deus para a festa dos tabernáculos, por esses 7 dias, é onde peregrinamos, saímos de casa para observar a festa. No local que o Senhor escolheu. E por isso diz, alegrar-te-ás, como lemos aqui no versículo 14, alegrar-te-ás. Tu e teu filho, a tua filha, alegrar-te-ás. Vejam, por exemplo, em Neemias, capítulo 8, versículo 17. Lembrem-se que Neemias, Esdra e Neemias, foi depois de voltarem do cativeiro da Babilônia. Neemias, capítulo 8, versículo 17. Vejamos. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro, isto é da Babilônia, voltaram do cativeiro da Babilônia, esta é a congregação de judeus, fizeram festa dos tabernáculos, e habitaram nessas cabanas.
simbolicamente, em residências ou locais temporários. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, isto é, Joshua, filho de Nun, até aquele dia, e houve muita alegria. Josué, aquele que serviu depois de Moisés, que levou os israelitas para a terra prometida. Depois dos dias dele, nunca mais fizeram assim e observaram a festa dos tabernáculos. Depois de Josué, houve os juízes, houve o período do rei Saul, David, Salomão, o período dos reis do norte, reis do sul. Depois o rei do norte foi para o cativeiro e foi espalhado. O rei do sul foi para o cativeiro, para a Babilônia, e agora voltou. E agora, depois desses anos todos, observaram a festa como nunca tinham feito desde os dias de Josué. Os israelitas no Antigo Testamento não observaram as leis de Deus, os festivais de Deus. Veja, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Vejamos versículo 31 a 32. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Foi esse rei de Jeroboão. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês. Sim, a festa devia ser no 7º. Ele então mudou para o 8º. No 15º dia do mês, do 8º da festa. Do 8º mês. Em vez de ter feito no 7º mês, como é a instrução. Como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram também Betel, e estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. Estabeleceu os seus próprios ministros e sacerdotes e pastores, mas não eram de Deus. E desobedeceram a Deus, porque a festa é no 7º mês, não no 8º. Vemos assim que o rei do norte desobedeceu. Pode ler essa secção do capítulo 12, versículo 26, até ao capítulo 13, até ao fim do capítulo 13. Vemos que Deus fez milagres. Vê-se isso em 1 Reis 13, versículo 3 a 6. Mas o rei não se arrependeu, vemos em versículo 33. Até um profeta que lhe enviou morreu. Versículo 18 e versículo 24 de 1 Reis 13. Porquê? Para demonstrar a importância dos dias santos e a obediência a Deus. E o reino do sul igualmente desobedeceu. Por isso, foram para o cativeiro. Veja em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 13. Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Um momento, sim. 20, versículo 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto.
Sim, quando saíram do Egito já eram rebeldes. E não andaram nos meus estatutos e rejeitaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Vai ter uma boa vida, obedecendo a Deus, mas desobedeceram. E profanaram grandemente os meus sábados. Os meus sábados, isto é, os sábados semanais e os sábados anuais, os festivais de Deus anuais. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Irmãos, eles desobedeceram já da antiguidade. Versículo 15. E contudo me levantarei a minha mão para eles no deserto. Eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual maná, leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porquê? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Irmãos, desde o dia que saíram do Egito, desobedeceram. E isso tem sido a história da nação israelita e nação judaica. Não tem obedecido a Deus. Vejam no versículo 19. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos, executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, e por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Estamos a guardar os sábados de Deus. E não está só a falar dos sábados semanais, está a falar dos sábados anuais. Ou está a pôr outro Deus à frente disso? Veja no versículo 23. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e o derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Quais os nossos ídolos hoje em dia, os ídolos dos nossos pais hoje em dia? Não será o dinheiro? E perder tempo com outras coisas que não devíamos estar a perder tempo? Por isso, os israelitas foram para a escravidão, porque recusaram obedecer aos mandamentos de Deus, aos sábados e aos dias santos de Deus anuais. Esqueceram-se do verdadeiro Deus. Se você está a esquecer do verdadeiro Deus, cuidado. Cuidado. Mas, vejam em Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. Vivo eu, diz o Senhor, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vocês. Hei de reinar sobre vocês. Quando? À vinda de Jesus Cristo. Ele vai reinar na terra e hei de reinar sobre vocês. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido. Com mão forte Deus vai intervir por vocês e vai salvar o mundo. E com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face
entrarei em juízo convosco. Cara a cara, Jesus Cristo, cara a cara com os povos, vai retornar para a terra e vai estabelecer paz neste mundo. Ele vai reinar neste mundo. Queiram ou não queiram. Irmãos, os judeus, depois de 70 anos, voltaram para a terra de Israel. Então observaram a festa dos tabernáculos, como lemos em Neemias capítulo 8, que é simbólico do que vai acontecer à segunda vinda de Cristo ao mundo inteiro. Vocês leem isso em Zacarias 14. Todo o mundo virá e observará a festa dos tabernáculos. Queridos irmãos, os israelitas observarão a festa de tabernáculos. As nações gentias observarão a festa de tabernáculos. Eu mencionei há um momento atrás, acerca de Zacarias. Vejam comigo, se faz favor, em Zacarias capítulo 14. Sim, é importante lermos na sua própria Bíblia. Zacarias capítulo 14. Vejamos do versículo 16. Zacarias capítulo 14, versículo 16. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Isso vai ser depois da vinda de Cristo. Que vão contra Jerusalém. Irmãos, todas as nações estão-se a tornar contra Jerusalém hoje em dia. Mas Jesus Cristo vai retornar. E depois disso, de Jesus Cristo retornar, essas nações subirão de ano em ano. Representantes dessas nações subirão de ano em ano para adorar o Rei, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. O Senhor aqui é HYWH. É Yahweh, Jeová, é Jesus Cristo. Versículo 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, quer dizer, se os representantes dessas famílias, desses países, dessas nações não vierem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, não virá sobre ela a chuva. E se essa família, se for a família dos egípcios, não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. E virá sobre eles a praga com que o Senhor se ferirá os gentios. O Senhor, uma vez mais, Jesus Cristo, vai ferir os gentios que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Se você sabe que tem que observar a festa dos tabernáculos, cuidado. Esse será o castigo do pecado dos egípcios. Não observar a festa dos tabernáculos é pecado. E o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Queridos irmãos, hoje em dia, algumas pessoas, um grupo pequeno, estão a ser treinados para aprenderem este caminho. Mas lembrem-se que no milénio isto vai acontecer. Em Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9. Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9. Isto vai ser no reino milenar. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará,
E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Irmãos, isto não é hoje. Isto é no reino milenar. A vaca e a ursa. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Um mundo diferente, irmãos. Um mundo diferente. A natureza dos animais vai ser mudada, mas isto é simbólico da natureza humana vai ser mudada. Por pessoas que têm esta ira e estas atitudes quase como de leões e de animais selvagens, vai ser mudada. Versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte, o meu monte santo. Isto é, o reino de Deus na terra, porque a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, irmãos, eu comecei dizendo que muitos crentes, em boa fé, dizem que temos que fazer a nossa parte hoje para salvarmos mais almas. Mas precisamos, sim, claro, de fazer a nossa parte hoje, mas o ponto importante da nossa proclamação é o nosso exemplo, é a nossa luz, como vivemos. Mas em última análise, na realidade, vai ser Jesus Cristo que vai salvar a humanidade no reino milenar após o seu retorno. Haverá, irmãos, uma verdadeira salvação no milénio, quando Jesus Cristo retornar.